estar aqui no outro dispositivo para poder ministrar a monitoria. Então, eu vou começar agora a monitoria com vocês. Hoje a gente vai fazer uma revisão das últimas matérias do professor Chacon, que a gente está finalizando a nossa monitoria desse primeiro semestre. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, que tenha sido muito proveitoso. Eu gostei muito de continuar esse ciclo da monitoria no primeiro semestre. Então, vamos lá para o geral. A gente já teve uma revisão geral com a nossa monitoria voltada para a avaliação integrada. Entretanto, a gente passou muito por cima, porque eram todos os temas para a gente tratar. Então, agora eu vou dar uma ênfase final no onde a gente parou. Então, a gente já viu as matérias anteriores e parou nos atos e negócios jurídicos. A gente terminou essa parte. Então, agora eu vou entrar... Vimos os negócios jurídicos, que agora eu vou entrar nos defeitos dele. Então, eu vou compartilhar os slides aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se tá compartilhando. Não. Tá bom. Só vou ajeitar aqui. Abriu aqui para mim. Que estranho, não tá aparecendo para vocês a minha tela. Vou tentar só organizar ela aqui. Só um minuto. Agora foi. Então, eu vou começar a monitoria, vou ajeitar aqui para vocês conseguirem me enxergar. Tava com uns probleminhas para conseguir colocar aqui os slides para vocês. Acho que assim fica bom. Então, vamos lá. A gente vai tratar aqui agora sobre a teoria geral dos negócios jurídicos e a teoria da prova, até chegar na prescrição e na decadência, que são as últimas matérias da parte geral, parte 1, de direito civil. Então, aqui eu coloquei tudo que a gente vai trabalhar nessa monitoria. Então, a gente vai falar sobre os defeitos dos negócios jurídicos, então a gente vai trabalhar sobre erro,
sobre coação, sobre lesão, estado de perigo. A gente vai tratar que são os vícios de consentimento, dolo. A gente vai também tratar dos vícios sociais e vai entender a diferença deles. E os vícios sociais a gente vai trabalhar tanto a fraude contra credores, que foi um assunto muito trabalhado durante as nossas monitorias, tanto na parte de exercício, revisões, tanto na parte que a gente focou exatamente na fraude contra credores. Então, a gente vai tratar da fraude contra credores e da simulação. Então, a gente vai trabalhar, depois de entender os defeitos dos negócios jurídicos que atingem na escada pontiana, que a gente estudou, né? Muitos, eles atingem a validade daquele negócio, que ele pode existir, mas a sua validade quanto à problemática que existe ali num vício de consentimento, que são a maioria deles. Então, quando a pessoa tem consentimento viciado, o que a gente entende? A gente entende que aquele negócio jurídico ele não é válido, porque tem um dos requisitos para a validade dele ele não é válido, ele não existe, a gente tem que ver nos requisitos sobre a sua existência, sobre a sua validade ser relacionada com o ponto da aceitação, que essa é uma aceitação defeituosa, daquela vontade defeituosa, daquele ânimo para fazer aquele negócio. A gente vai estudar a diferença da nulidade e da anulabilidade, que tem a diferença prática para os contratos, para os negócios, para a gente entender o que a gente pode sanar, o que não é sanável. A gente vai entender os atos jurídicos, que são os atos lícitos e os atos ilícitos, e quais são as consequências desses atos. A gente vai estudar sobre a teoria da prova, que é, com a prova, quais são as provas que podem haver num processo civil, que elas vão ser válidas naquele processo. A gente vai ter a nossa aula sobre a prescrição e a decadência, que a gente vai entender a diferença dos dois. E é isso que a gente vai estudar na nossa monitoria de hoje. Aqui onde eu estou mostrando para vocês tem um geral. E agora eu vou iniciar a nossa aula propriamente dita. Então, a gente tem aqui mais um roteirinho para a gente tratar. Esses slides já estão no grupo de vocês. Então, a gente vai analisar na escada pontiana, porque tem os requisitos de existência, validade e eficácia. E esses requisitos, às vezes, nem chega na eficácia, por exemplo, porque a gente tem que olhar os requisitos, se eles são cumpridos. E se não cumpridos com aquele defeito, como que a gente pode avaliar, como que a gente pode reagir com aquele defeito. Então, a gente vai entrar aqui nos defeitos do negócio jurídico. Aqui eu vou trabalhar com vocês os vícios de consentimento. Os vícios de consentimento, eles são os vícios que eles são anuláveis. A gente vai entender a diferença de anulabilidade e de nulidade. Então a gente entende que esses vícios eles são anuláveis. E sendo eles anuláveis, eles podem ser sanados, mas ele é um defeito na vontade, na expressão do agente de vontade de fazer aquele negócio jurídico. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o erro. O erro ou a ignorância. O que é esse defeito? Ele é uma falsa percepção da realidade sobre a natureza do negócio ou do objeto. O que se entende? A pessoa, ela errou por conta própria. Você comete o erro. Não é como uma pessoa te induziu ao erro. Você comete aquele erro. Por exemplo, você vai comprar um quadro da Mona Lisa, e você acredita que aquele é o quadro verdadeiro pintado por Da Vinci. Então você vai comprar o quadro acreditando fielmente. O vendedor ele não disse isso para você. Até porque isso seria um dolo. Ele não disse, você supôs que era o quadro da Mona Lisa e você quer comprar ele. Entretanto, quando chega, você vê que não é um quadro verdadeiro, é uma obra refeita, relida daquela obra da Mona Lisa. E você não quer mais aquele negócio jurídico. Então você vai ter que provar que aquele erro ele foi um erro substancial e real. Então você vai provar que aquele erro foi o que fez. Se não tivesse, se você soubesse do erro, você não compraria, certo? Então você entende que
aquele negócio jurídico, ele é defeituoso porque a vontade, ela foi dependente de algo irreal, que você não faria se soubesse, entendeu? Então você entende que o erro, você faz aquele negócio jurídico, celebra um contrato, sendo que se você soubesse realmente a verdade, tivesse prestado atenção, você não celebraria. Então esse é o erro e você teria que provar que realmente foi por conta, se não fosse, se você soubesse do erro, você não compraria, certo? Você não celebraria o contrato. É isso que você precisa provar para haver a anulabilidade. Aí a gente vai ter o dolo. Que o que é a diferença? No erro, você se engana. Você quer comprar o lote 1, compra o lote 4. Como que a gente sanaria isso? O vendedor fala assim: ah, você quer o lote 1? Então a gente vai mudar isso no seu contrato, você vai ter o lote 4. Beleza, vai continuar valendo o seu contrato. Ou você poderia pedir para ser anulável, para anular. Ele não é nulo, vai anular esse contrato com um pedido judicial. Você vai provar que se você soubesse que era o lote 4, não o lote 1, você não ia comprar, que foi um erro. Enfim, esse é o erro. A gente já passou por ele, agora a gente vai pro dolo. O dolo, ele é um artifício ardiloso para induzir alguém a praticar um ato prejudicial. Então, com o dolo, a pessoa é induzida. Então, tem aquele dolo que a gente estuda aqui no direito civil, que seria um dolo, por exemplo, alguém vende um tênis para você falsificado, dizendo no anúncio, assim, expressamente, que é um tênis verdadeiro. Você paga R$ 1.000 no tênis e chega, você vê que não é o tênis da Nike que você queria, é um tênis sem marca, mal pintado, enfim. Você vê que teve um dolo naquela ação. O vendedor quis vender, mas te enganando. Então, você pode pleitar na justiça a anulabilidade desse negócio jurídico por conta de você foi induzido ao erro. Mas existem outros erros, que é o erro do dolo acidental, que não é por conta do dolo que você compra. Se você soubesse que daquele dolo, daquela enganação, daquele induzimento que está tendo, você compraria do mesmo jeito no dolo acidental. Então, por exemplo, o tênis é R$ 1.000 e aí você sabe que não é verdadeiro, mas o vendedor fala para você, não, eu vou vender para você, é primeira linha, é quase original, que não sei o que você compra. Você ia comprar de qualquer jeito, só que não é nada a ver o tênis, sabe? Você quer comprar aquele tênis muito e o vendedor sabe que você quer comprar muito, e ele sabe que você sabe que o preço dele é 1.000, mas ele vai vender para você por 1.500, porque sabe que você está querendo. Você ia comprar de qualquer jeito, mas houve o dolo na ação daquele vendedor, certo? E aí, a gente também tem o dolo acidental. Qual que é a diferença? No dolo bônus, desculpa, dolo acidental eu já acabei de explicar. Qual é a diferença? O dolo bônus, geralmente ele não dá uma anulabilidade, desde que ele não seja escancarado, assim, sabe? É um dolo bônus muito utilizado no comércio. Por exemplo, você vai comprar um pastel e na pastelaria está escrito assim, o melhor pastel do Brasil. Só que não tem algum prêmio dizendo isso, nem nada do tipo. Mas ele quer vender o pastel e ele coloca como marketing que é o melhor pastel do Brasil. E você come e você não entende que é o melhor pastel do Brasil, não tem a melhor qualidade e afins. É um dolo bônus. Ele aumenta aquele produto para você querer comprar. Mas ele é muito comum no ambiente comercial, no ordenamento jurídico. Então ele não é punido como os outros defeitos na vontade da parte que está celebrando o contrato, sabe? Aí a gente tem a coação. O que acontece na coação? A coação ela é uma pressão física ou moral, psíquica, exercida sobre a vontade do contratante. Então, é um vício de consentimento, porque aquela vontade ela vai estar dependente, a vontade ela vai estar dependente do dolo. Então, aquele dolo que está segurando aquela vontade. Então, ele pode ser físico, pode ser, por exemplo, uma pessoa, ela
entra na sua casa, começa a te espancar e fala que se você não assinar o contrato de venda do carro para aquela pessoa, ele não vai parar de te bater, alguma coisa assim. Ou pode ser moral, pode ser psíquico, ele pode agir num plano mental. Uma coação fala assim: olha, eu quero comprar sua casa. Se você não assinar o contrato de compra e venda, eu sei onde a sua filha mora. Sabe? É um dolo psíquico. Ele vai ficar falando e ele não fez nada com a sua filha, mas você subentende que ele vai fazer alguma coisa, certo? Então, você assina por medo por você, que pode ser uma coação para a pessoa, para o indivíduo, ou pode ser para alguém perto daquela pessoa que seja importante para ela. Um ascendente, descendente, cônjuge, irmão. E aí, pessoas que não têm uma parentalidade por direito civil, como por exemplo, seria um primo muito próximo, uma namorada, um namorado, e você pode provar isso na justiça, que você faria aquela compra por conta do dolo, porque eles são pessoas especiais para você. Então, a coação, ela mexe na vontade, ela faz uma vontade defeituosa por meio de uma coação moral, física, para aquela pessoa, por medo, celebrar aquele contrato. Então, a gente entende que tem a ausência da manifestação de vontade livre, certo? Então, não tem uma liberdade. Esses consentimentos, eles foram viciados, portanto, eles pleitam a anulabilidade. Então, é um vício na vontade, ali como eu disse. E então, aqui tem alguns exemplos para vocês e alguns focos nos defeitos, que é o induzimento, que é uma estratégia de induzir você, por exemplo, no dolo, a fazer aquele contrato mesmo que você não fosse fazer se você conhecesse as reais circunstâncias, se você não estivesse sob uma pressão ali numa coação, por exemplo, um medo de dano, é um temor iminente, considerável a uma pessoa, aos bens, você tem medo pela sua família na coação ou algo do tipo. E a consciência, a capacidade de compreender a real situação jurídica do ato. Então, nesse ponto aqui da consciência, que a gente pode olhar, é que você entende que depois, por exemplo, no erro, quando chega, você tem a consciência, olha, eu não compraria isso aqui, eu posso provar que eu não compraria se eu não tivesse me enganado sobre o lote, certo? Então, você tem consciência e você pode pleitar a anulabilidade, que a gente vai trabalhar no final. E aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês, um do erro objetivo, que é comprar um anel de vidro acreditando ser de diamante genuíno, por equívoco próprio ou falta de informação. Ou seja, você foi numa joalheria, viu um anel lindo, e você olhou e falou, nossa, é diamante, vou comprar. E o vendedor vendeu, só que você não perguntou se era de diamante, você só olhou e comprou achando que era de diamante. Aí chegou, você testou, viu que não era um diamante, era um vidro barato e você ficou decepcionado com aquilo. Se não fosse o erro, você não compraria. Então você vai pleitar isso na justiça para pedir a anulação daquele negócio que você tratou com aquele joalheiro. Um erro do dolo, que é o vendedor de automóveis, que oculta ou mente deliberadamente sobre a quilometragem real do veículo. Então você vai comprar um veículo, você quer no máximo 10 mil quilômetros rodados, e o carro tem 50 mil quilômetros. Mas o vendedor quer vender, você foi o único dono o único potencial comprador que apareceu, e aí ele mente para você, certo? No erro, você se engana. Ali, no dolo, eles mentem para você pleitar aquele contrato. Então, um caso de coação moral, que não vai ser físico, vai ser psíquico, com o seu interno, que é uma assinatura de contrato sob a ameaça direta à integridade física da família do contratante, que foi o exemplo que eu dei, que o, uma pessoa quer comprar sua casa e diz que se você não vender, ela faz ameaças como: olha, se você não quiser vender para mim, eu sei onde sua filha mora, eu sei onde sua filha estuda. Então você sente medo por conta daquela pessoa e você tem um vício na sua vontade, você realmente não quer fazer aquele contrato, mas a sua vontade de proteger a sua família. E quando você consegue provar isso na justiça, você consegue
a anulação daquele ato por conta do vício no seu consentimento, no vício da sua vontade, que ela ficou consignada com aquele acontecimento, não foi de livre e espontânea vontade, certo? Aqui eu vou tratar a diferença do estado de perigo e da lesão, porque eles têm características parecidas, mas eles têm detalhes muito distintos por conta da sua utilidade. Eu vou só beber uma água que eu já explico. Então, a gente vai começar aqui pelo estado de perigo. O que é um estado de perigo? É quando você assume uma obrigação excessivamente onerosa para salvar para se salvar ou salvar alguém de grande dano, um dano eminente. É ali na hora, aquele dano, aquele algo que vai causar mal a você, a algum ente querido. Então, aquela pessoa ela tem consciência, ela precisa ter, a quem vai prestar o serviço, ele precisa ser consciente daquela necessidade extrema para uma questão de vida ou morte. A gente tem que pensar assim, um estado de perigo é um estado de perigo iminente, é vida ou morte. Se você não celebrar aquele contrato, por exemplo, um contrato de cirurgia feito às pressas. Você liga para o doutor falando, meu Deus, doutor, meu pai vai morrer, eu preciso fazer a cirurgia nele imediatamente, por favor. Daí, claro que a gente tem que analisar as circunstâncias. Vamos supor, você liga, eu tô com 10% de bateria. Não sei se vai aguentar a monitoria inteira. Mas eu vou, enquanto o meu celular não desligar, eu vou continuando aqui com o vídeo ligado. Nossa, doutor, hoje é sábado, 11 horas da noite, precisa de uma cirurgia de emergência e a cirurgia num preço médio é 5.000 reais. Entretanto, você tem que olhar as circunstâncias. Claro que o médico vai poder cobrar mais por conta do horário, por conta do dia, por conta do supetão de precisar fazer aquela cirurgia, mas no limite legal, certo? Porque senão a pessoa ela pode pleitar o ressarcimento do valor excedente que foi pago a mais o dano moral, porque você sofre um dano, é um desespero que você está ali numa situação de vida ou morte, de um dano iminente, você está querendo a melhor situação e a pessoa se aproveita disso. Então é isso que acontece no estado de perigo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, uma cirurgia que é 5.000 reais. Aí o médico ele pleita por. Se ele pleitasse por 8.000, estaria ok durante as circunstâncias. Ele pleita por 30.000 reais. Você entende a disparidade, a excessividade onerosa? Que isso também é um problema, porque não pode haver tanto a onerosidade excessiva por um princípio do direito civil, tanto o enriquecimento sem causa. Então ele ia estar enriquecendo sem uma causa justa para ele receber aquela quantia exacerbada de dinheiro. Então é quando uma pessoa sabendo da situação, ela se aproveita do estado de perigo. Entretanto, tem uma diferença da lesão. A lesão, ela ocorre por inexperiência ou preeminente necessidade do contratante prejudicado. Então, ocorre por inexperiência, não é uma situação de dano, vida ou morte. Por exemplo, não tá aqui. Por exemplo, o que ocorre quando, vamos supor, você acabou de comprar um carro. Seu carro é novo e ele precisa do mecânico. Aí você liga para o mecânico e fala assim: ah, senhor João, o meu carro tá com algum problema, eu não entendo muito bem de carro, se o senhor puder me ajudar aqui. Aí o doutor João, o seu João, que é o mecânico, ele se aproveita e fala: ah, então ela precisa de ajuda com o carro, mas ela não entende de carro. É para trocar um óleo, eu não sei quanto que é para trocar um óleo, mas vamos supor, 300 reais para trocar um óleo. E aí ele fala assim, 5.000 reais para trocar o óleo. Aí você, não sabendo do preço, vai lá e paga. Aí depois de um tempo você fica sabendo que o preço está muito excessivo, que se você tivesse pagado 300 reais estava muito bem pago. E aí você entra com uma ação para anular aquele contrato, para ele te pagar os danos morais, para ele ter que ressarcir a diferença do valor que ele cobrou demais por conta do enriquecimento sem causa, que não pode acontecer no direito civil. Então é isso que você vai pleitar. E aí, provavelmente você vai ganhar se você conseguir provar, claro que a gente vai chegar
parte das provas, mas essa é a diferença da lesão, ou premente necessidade do contratante prejudicado. Então, por exemplo, você indo para Ubatuba na serra e o seu carro para. E aí tem um mecânico só por perto. E aí o mecânico, você liga para ele e aí fala que precisa trocar pneu. Tudo bem, você tem que olhar a situação para a gente entender que nem toda situação vai ser o preço médio, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas não excessivo. Esse é o ponto principal. Então, o que acontece? O mecânico, o senhor João, você liga para ele e ele fala assim para você: mas só tem eu aqui, você precisa continuar a viagem. Trocar um pneu é R$ 500, mas aqui agora, para trocar o pneu é 7.000. Aí você, no desespero, só tem ele por perto, precisa chegar em Ubatuba logo, já tá com a casa alugada. Você vai e paga os 7.000 para ele. Foi por desespero, mas não era uma situação de iminente perigo, você entende? Do estado de lesão. Não seria como se você fosse morrer, se você ficasse ali na Dutra, mas você quer chegar logo, sabe, na sua viagem. E aí ele se aproveita daquela situação. Então, essa é a diferença entre estado de perigo e lesão. Isso, quais são as características? E aqui eu coloquei umas questões principais acerca dos dois, que seria o dolo do aproveitamento, que ele é indispensável no estado de perigo. A outra parte, ela tem que conhecer a gravidade do dano, por que você precisa desesperadamente de uma cirurgia de urgência. E aí ele se aproveita disso. Mas não é isso que ocorre na lesão. Na lesão, não é saber exatamente daquela situação. É que ele vai se aproveitar de você, certo? Não é uma questão de vida ou morte, mas se aproveita na sua inexperiência, na sua vontade de chegar logo na sua viagem, certo? Então, nesse quesito, tem os ambos os insultos, que visam proteger a vontade real contra as pressões externas, então uma pressão que você vai sofrer, claro, nos dois tipos de casos. Entretanto, a pressão do estado de perigo é iminente naquele momento, um caso da vida e morte, a gente tem que pensar nisso, perigo. Já na lesão, é quando você não tem muita experiência no assunto, quando você precisa ali, mas você não vai morrer se você não treitar aquele negócio. Mas é uma necessidade que você tem ali no momento. Então, são fundamentos para a gente olhar a validade do negócio jurídico. Então, ele vai existir, mas ele não vai valer, não vai nem chegar a ter eficácia por conta dos vícios de consentimento, que são os que a gente está estudando. Então, a gente já estudou coação, dolo, erro, estado de perigo e lesão. A gente já estudou 5 e a gente está terminando agora os vícios de consentimento, que eles têm a ver com a vontade daquela parte, tem a ver com o privado, sabe? O interior. E agora a gente vai entrar nos vícios sociais. Os vícios sociais, eles são só 2, mas é muito importante não a gente gravar, por exemplo, são vícios de consentimento, todo o resto que não é vício social. A gente tem que entender a diferença, isso é muito importante para a gente entender o próximo passo da anulabilidade e da nulidade do negócio jurídico. Então, o que acontece? Nos vícios sociais, é um vício que ele é importante para o Estado, com E maiúsculo, para toda a sociedade, para o ordenamento jurídico, para que não ocorra uma insegurança jurídica, certo? Então, para todos nós é importante que esse vício ele seja sanado. E os vícios sociais, como eles são sanados? Com nulidade. Eles não têm como ressarcir uma parte do dinheiro, como na lesão, no estado de perigo, não tem como trocar no erro. Eles não existem. Eles param na existência. Eles são nulos. É um efeito ex nunc ex tunc, que eu vou explicar já para vocês, mas só adiantando um pouco. Então, aqui, eles já não vão ter validade nenhuma, porque eles são importantes para todo o ambiente social. Agora, os da anulabilidade, que são os vícios de consentimento, da vontade de consentir, eles que pleitam na validade, na escada pointiana, eles são pessoais, sabe? Você que sofreu aquele erro na vontade, você que sofreu aquela coação, você que tem que entrar com a ação. Aqui não. Não precisa nem entrar com a ação, ele já não vale. Então a gente vai estudar esses dois, que são só 2, os vícios sociais.
que já até o nome diz, né? Convém à sociedade. Então, a gente vai trabalhar sobre a fraude contra credores. Mas a fraude contra credores, eu vou passar bem rápido, porque foi uma situação que a gente já ponderou muito, a gente já bateu muito nessa tecla nas nossas monitorias. Então, a fraude contra credores é quando o devedor ele aliena os bens para se tornar insolvente, prejudicando o recebimento de dívidas pré-existentes. O que significa essa frase aqui? Pronto. Significa que quando uma pessoa ela tem dívidas e ela não quer pagar essa dívida, ela vai passar o seu patrimônio todo para a empresa dela. Para a hora que fizer uma pesquisa Sisbajude, que é uma pesquisa que bloqueia os bens, não vai achar nada no nome dela. Quando vai procurar a Renajude, que bloqueia o carro, vai olhar que ela não tem nenhum carro no nome dela. Mas, nossa, vamos supor, a pessoa tinha uma Range Rover. Do nada, ela não tem R$ 1 no banco, ela não tem carro, não tem nada. É uma fraude contra credores. A gente já entendeu, né, o conceito nas aulas de direito civil sobre credor e devedor. Credor é aquele que tem a receber. Então, a pessoa não quer pagar o que ela deve. Então, ela vai fazer essa fraude. Então, essa fraude que acontece, ela é nula. Tudo aquilo que ele doou para não ter que pagar de forma maliciosa, com dolo, vai voltar para ele para poder pagar as dívidas. Vai voltar para os credores. Então, esse ato já vai ser nulo. E a simulação, o próprio nome já diz. Ele vai simular um negócio. Por exemplo, quando a gente estava no ensino médio, a gente fazia o simulado do Enem. A gente simulava que a gente estava fazendo o simulado do Enem, mas realmente não era a prova do Enem. A gente estava fingindo que era a prova do Enem. E é o que acontece nesse negócio. A pessoa ela vai fingir que ela pleitou um negócio jurídico para não ter que pagar dívida, para enganar terceiros, a lei. Por exemplo, uma pessoa ela tem uma casa de 200 milhões, ela é muito rica e ela não quer pagar imposto, ela só nega imposto. O que ela vai fazer? Ela vai fingir que ela doou aquela casa pro amigo dela. A gente tem que é uma simulação, ele tá morando na casa, tá tudo lá com ele, você bate na porta oficial de justiça, vai ver a pessoa que tá lá na casa. E o que acontece? Ele simulou aquela situação para infringir a lei, para não pagar os impostos ao Estado. Ou, por exemplo, uma pessoa que precisa dividir todos os bens num divórcio de comunhão universal de bens, que tudo é dividido. Ele não quer dividir, o que ele vai fazer? Ele finge que deu para um amigo aquela casa, doou aquela casa. O que acontece? Ele não vai ter que dividir, porque não é mais dele. Quando por exemplo, a ex-mulher desse homem que simulou uma venda, o advogado dela vai a fundo no processo, ele percebe que teve uma simulação, ele pode pleitar com a nulidade. Quando perceberem que a nulidade, ele não precisa nem entrar com a ação, mas ele investigando descobre. É nulo. Vai desvender aquela casa, aquele carro, enfim. Então, por que a gente tem como vício social? Aqui embaixo. Que é um prejuízo coletivo, para a coletividade. Porque no vício diferente do vício de consentimento, o foco é o dano causado a terceiros ou a ordem pública. Então, o que interessa a ordem pública interessa a todo mundo. Uma pessoa que não quer pagar imposto interessa para todo mundo. Não é só porque eu fiz um contrato, é porque todo mundo é prejudicado com aquele assunto. Então, é nulo, certo? Então, ele tem a intenção de prejudicar, é um prejuízo efetivo entre as partes. Então, a simulação ela gera nulidade, como eu já expliquei para vocês, e a fraude na anulabilidade por ação pauliana. Então, vai entrar com a ação e pedir para não existir aquela venda, aquela troca daquele dinheiro. Insolvência. E aí a pessoa ela
fica como insolvente no polo passivo. Ele fica insolvente, que é uma pessoa que não pode pagar a dívida. Então, o que ele deve é muito mais do que ele tem na conta. Uma pessoa tem R$300 na conta e ela deve 500 mil. Ela é insolvente, então ele prefere ficar insolvente do que pagar as suas dívidas com o Estado, com terceiros, que são os terceiros prejudicados. Não é aquela pessoa, o eu, é o terceiro, o outro, o Estado, que interessa a todo mundo. Então, tem a nulidade, como eu já expliquei para vocês, que espera que o retorno dos bens volte ao patrimônio para ele poder honrar com aquelas dívidas. A proteção ao crédito legítimo, então protege-se quando você prova por uma execução de título extrajudicial, por um procedimento comum, que aquela pessoa está devendo para você. Claro que quando é uma pessoa que deve muito, vai ter o concurso de credores, que é para ver quem vai receber primeiro aquela ação. Mas vai retornar bem e vai ser pago, certo? Então, é preservação da boa-fé, porque ele age de má-fé. Então, quem pleitou o contrato para poder receber vai agir com a boa-fé, certo? Por conta daquela pessoa, por conta do ordenamento jurídico. Então, aqui eu vou entrar na teoria da nulidade com vocês. Eu vou trabalhar primeiro a nulidade absoluta, que não vale aquele negócio. O negócio jurídico, ele nasce morto. Ele para na escada da existência. Ele nasceu sem vida, ele nasceu sem validade, ele nasceu sem eficácia nenhuma. Quando se percebe aquele vício, ele não é um vício que vai anular. Ele é um vício nulo, que nada daquele contrato valeu. Nada de um contrato que você doa para a empresa, para você não ter que pagar, nada disso valeu. Vai voltar todo o dinheiro. Então, isso volta às ações. E quando voltar a ação, é ex tunc. Ele retroage. Ex tunc é retroage. Ele vai retroagir até o momento que houve a celebração do contrato. Nada daquilo valeu. Ele age de ofício. O que é agir de ofício? O magistrado ele não precisa ser provocado para aquela ação ocorrer. Agir de ofício porque o juiz ele vai agir sem que seja decretado, sem que seja provocado. Ele vai perceber, por exemplo, você está numa outra ação, numa ação de divórcio, e ele olha um contrato e percebe. Ele não precisa que você cutuque ele, sabe? Ele não precisa que você peça uma ação para analisar. Ele vê ali que está nulo, ele vai anular tudo, entendeu? É insanável. Ele não pode curar aquele defeito e continuar o ato. Por exemplo, um erro. Você pode sanar aquele defeito. No erro é um problema seu, interno. Você errou ao perceber detalhes daquela celebração do negócio jurídico. Então, o que pode ocorrer? A pessoa vai ter que anular o ato, quando provado, pode trocar o lote, pode trocar a peça, e aí você vai continuar com aquilo. Então, ele é sanável. Aqui é insanável, não tem o que fazer, não vale. E é imprescritível, é uma parte muito importante. A prescrição é a pretensão de entrar na justiça, entrar em juízo para receber algo, reaver algo. Aqui é imprescritível, você não tem uma data. Geralmente as coisas elas têm um limite para você poder entrar, para não ocorrer uma insegurança jurídica, porque seria muito inseguro, muito incerto para o ordenamento jurídico se, por exemplo, eu tenho uma dívida de R$10.000 por falta de pagamento de aluguel. Aí eu falo, não, agora eu não estou precisando do dinheiro. Daqui a uns 20 anos eu vou lá e peço, porque vai ter juros, porque daí eu vou ganhar mais, não sei o que, não sei o que. Não pode fazer isso, porque é uma insegurança. Você vai estar se aproveitando daquela situação. Você tem que receber o que é justo. Então aqui é imprescritível, porque tem que voltar tudo que aquele negócio jurídico ele causou. Então, se você perceber em 50 anos, vai ter que anular, vai ter que ser nulo, né? Tudo que aconteceu durante esses 50 anos, certo?
E agora a gente tem a anulabilidade. Anulabilidade é nulidade relativa. Ele pode se anular, mas tem conserto. Se você não agir ali, não vai dar nada, sabe? Você precisa provar e entrar na justiça, não é de ofício. O juiz ele não pode agir sem ser provocado. Por exemplo, um contrato em que o vício de vontade, há um vício de vontade. Porque a pessoa que celebrou aquele contrato, ela foi por meio de coação, uma coação moral. E aí você não entra na justiça, aqueles atos eles estão correndo, sabe? Eles estão valendo, tá tudo certo. Se você não entrar nunca na justiça, ele vai estar para sempre válido lá. Agora, se você entrar na justiça, vai ter o efeito ex nunc. O ex nunc, ele nunca volta para trás. Eu gravei assim, ele não volta. É daqui para frente. Então, os efeitos daqui, agora, que foi percebido, para trás não volta. Os efeitos daqui para cá, onde foi percebido esse erro, esse vício, vai ser consertado, mas para trás não vai acontecer nada. E tem a sanabilidade. No contrário dos efeitos nulos, que eles não têm como ser sanáveis, aqui tem como ser sanado, que foi o exemplo que eu dei. Você pode fazer uma troca, você pode ressarcir parte do dinheiro, você pode fazer uma negociação. Tem vários jeitos que você pode consertar esse vício no consentimento, esse vício pessoal. Diferente de quando é um vício social, que não tem conserto. As causas são dos vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E tem a proteção dos interesses privados. Então, é interesse do eu, não é interesse coletivo. E agora eu vou... eu copiei o slide. Agora, os atos jurídicos. Os atos jurídicos, a gente já explicou na outra matéria, só vou dar uma revisão para poder falar de ato ilícito, ato lícito. São os atos que a gente faz na nossa... Meu celular vai desligar daqui a pouco, caso do nada eu suma e fique só a matéria aqui nos slides. Esses atos jurídicos, eles têm efeitos porque é um ato, um negócio que você faz, certo? É uma liberalidade, uma liberdade de se contratar de algo que você está precisando. Você precisa de um celular e tem um vendedor de celular. Vocês fazem uma junção, vocês fazem um contrato. Então, é isso que acontece no ordenamento jurídico. Esses atos jurídicos, como o nome já diz, eles são organizados, eles são tutelados pelo direito civil, aqui nesse caso da nossa matéria. Então, aqui eu só vou falar dos atos ilícitos, que eu acho que eu não coloquei o slide. Mas dos atos ilícitos, quando você faz um ato de um negócio jurídico válido, ele vai continuar tendo todas as suas ações e afins. Quando ele é inválido por conta de um ato ilícito, por exemplo, uma venda de drogas, algo contrário à lei. O ato ilícito é algo que é contrário à lei. Um vício de consentimento, por conta de uma coação sendo ela por questão moral, psíquica, por questão física, ela tem uma lesão corporal. A lesão corporal, ela nem sempre, vocês vão aprender em direito penal, entrando um pouquinho, a lesão corporal, ela nem sempre ela precisa que haja uma marca ali naquele corpo. Então, pode ser psíquico, uma lesão moral psíquica que aquela pessoa sofreu. Isso é um ato ilícito, uma lesão moral. Ele é contrário ao direito. Fato típico e ilícito. Vocês vão entender isso, mas ele é ilícito, é contrário ao direito. Então, quando ocorre algo que é um ato jurídico que ele não tem todos os seus efeitos por conta dessa ilicitude, você vai precisar provar, claro, porque o ônus da prova cabe à acusação. Então, quem fala tem que provar, quem entra com a ação tem que provar. Você vai ter que provar a ilicitude naquele negócio jurídico, num vício. Como a gente já viu todos esses vícios aqui agora, no consentimento do negócio jurídico, e como você prova isso para ele poder ter as consequências. A teoria geral da forma. Essa matéria é muito simples a gente trabalhar.
que tudo o que você pode usar para provar o seu ponto, para provar aquela questão. Então, a gente tem as formas de provar a validade do ato com uma prova de um contrato, de um documento, uma assinatura, escritura pública, tudo isso tem validade. O professor Chacon, ele deu vários exemplos, mas a gente pode observar isso, que são meios admitidos em juízo. Eu trabalho no tribunal, aqui em Taubaté, e quando vai fazer as provas, você pode ter prova documental, por exemplo, eita, quase caiu meu celular. Uma prova documental com registro público, com um título executivo, que é uma execução extrajudicial, porque nesse caso, na execução extrajudicial, você prova com cheque, então tem vários meios de você provar aquele ato. Para provar uma ilicitude, para provar que você está certo, prova pericial, com testemunha, com informante. Então, tudo isso é válido para demonstrar a verdade. Então, é a fase de conhecimento. Essa primeira fase, que ela é pulada quando você tem um título de execução extrajudicial, mas uma fase de conhecimento, você vai juntar o máximo de provas, o máximo de fato, aquilo que é concreto, para o juiz poder analisar e dar a sentença. E depois vir o cumprimento daquela sentença para você pagar por conta daquela ilicitude, por conta de uma questão moral e afins. Mas a melhor prova também é uma prova escrita, porque não adianta você falar assim, ela me falou, ela deu a palavra. Isso é muito relativo, porque como você prova a palavra de alguém, certo? Não, muito difícil. Pagamento e quitação. Isso também serve para prova. Então, por exemplo, o banco entra com uma ação que você está devendo R$2.000 para o banco. Mas você tem um bilhete, uma nota dizendo, olha aqui, eu paguei. Então, essa nota, assim, você tem uma nota aqui mostrando para ele, olha, eu paguei. O que acontece? Ele não vai poder pedir mais dinheiro, você provou aquele fato, certo? Então, você prova que aquilo ocorre e você tem o direito de receber essa nota, esse cheque, alguma coisa assim. Uma entrega do título, um título executivo. Você tem aquele título como uma garantia que você vai pagar. Quando entrega, entende que pagou. Por exemplo, eu tenho um título de R$10.000 e eu entrego para o professor Chacon que ele tem que me pagar. Quando eu não lembro agora a diferença. Se o professor Chacon tem que me dar o título, ou eu que tenho que entregar o título a ele. Mas quando a pessoa ela devolve o título, ela pega o título de volta, entende que pagou, certo? Então são formas de você provar isso. E terminando a nossa monitoria, eu vou falar a diferença da prescrição e decadência. Tô com 1% de bateria e eu acho que desligou meu celular. Enfim, meu celular desligou, eu vou só terminar a prescrição e decadência com vocês, é só isso mesmo. E aí vou finalizar a monitoria de hoje. Então, a prescrição é a perda da pretensão. Qual é a perda da pretensão? A perda da pretensão é a perda de você poder entrar na justiça. Você não perde o direito, você perde a pretensão da justiça, de entrar legalmente para exigir aquilo em juízo. Então, por exemplo, você tem uma ação de despejo por conta de falta de pagamento de aluguel, o inadimplemento da obrigação. Se você não pleita isso no tempo certo, num prazo de 2, 10 anos, que tem no Código Civil, todos os prazos eles estão no Código Civil, você não pode exigir mais aquilo na justiça, porque acabou o seu tempo, certo? Porque é muito inseguro juridicamente, reforçando o que eu falei, se você puder pedir a hora que você quiser. Então, você tem um tempo até para a justiça, para não ocorrer uma insegurança jurídica, para dar tudo certo, né, nesse processo.
Então, é uma inércia do titular. Você tem aquele direito, mas você não exerce ele em juízo. Então, você perde a pretensão. Então, se a gente abrir o Código Civil, a gente vai ter todos os prazos que a gente precisa analisar. É uma pretensão por negligência que acontece. Então, você perde o direito de exigir em juízo. Você ainda pode exigir, tipo, entrar lá na casa da pessoa e falar assim: olha, você tá me devendo 50 mil reais, você tem que pagar. Mas ele vai pagar porque se ele tiver boa fé, se ele for uma pessoa honesta. Porque juridicamente você perdeu seu tempo, você não pode mais exigir. E aqui tem a decadência, é a perda do direito material. Na decadência, diferentemente da prescrição, você perde o direito. Você não perde o direito de entrar na justiça, você perde o direito como um todo. Então, na prescrição, se você tem o direito de devolver o item em até 90 dias. Se você chegou no 91 para devolver, você perdeu esse direito, entendeu? É isso que acontece na decadência. É um prazo, por exemplo, para anular o negócio jurídico. Ele não prescreve, ele é um direito. Então, né, a gente tem que olhar o tempo para você exercer o direito, que foi nos negócios jurídicos com visto de consentimento que a gente estudou. Então é isso, eu coloquei alguns casos aqui para a gente observar depois da monitoria. Estou terminando a nossa reunião aqui. Eu espero, é uma das nossas últimas reuniões. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. E